Olá, seja bem-vindo ao canal Repuxando. Este é o segundo de uma sequência de 4 vídeos onde eu estou elaborando o processo de estampagem desse produto aqui. No primeiro vídeo eu defini o tamanho do blank necessário para a estampagem desse produto e nessa aula agora nós vamos ver a força necessária para repuxar esse produto, tá bom? Vamos lá? Bom, vamos partir daquilo que nós já temos aqui definido da aula passada. Eu tenho o produto simbolicamente repuxado aqui, tamanho do blank seria um disco, diâmetro de 77. Com essas informações eu quero te apresentar o seguinte cálculo. Esse é o cálculo para força de repuxar, é um cálculo bastante antigo, difundido antigamente quando não se utilizava da simulação de estampagem. Não é algo tão preciso, desde já eu te adianto que é algo bastante aproximado. E isso deve ser usado com muito cuidado, porque produtos mais complexos, repuxos mais complexos, costumam apresentar uma grande diferença desse calculado para o real, tá? Agora, produtos mais simples, como esse que eu tenho aqui, você vai ver que funciona bem. Vamos lá, qual que é a fórmula? Eu preciso dessa variável k, já vamos falar dela, vezes π, vezes o diâmetro do repuxo, já vou te mostrar que diâmetro que é esse aqui, vezes a espessura da chapa, vezes a tensão de ruptura em megapascal. Tudo isso dividido por 9,81, porque o resultado ficaria em newtons e nós queremos o resultado em quilogramas-força. Então vamos passar um por um aqui. Essa variável k é o seguinte, é um fator de correção que depende da relação do diâmetro do repuxo interno aqui, tá? Seria o diâmetro do punção sobre o diâmetro do disco que vai ser repuxado. Obtendo esse valor, a gente vem aqui nessa tabela e a gente sabe qual é o fator de correção, o fator K. Eu quero te dizer o seguinte, isso daqui funciona principalmente para repuxos cilíndricos. Agora vamos supor que não seja o seu caso um repuxo cilíndrico, seja um repuxo simples, mas não cilíndrico. Veja, o fator de correção ele é um fator que diminui o valor total do cálculo aqui. A máxima seria 1, ou seja, a pior condição para esse repuxo seria multiplicar aqui por 1. Ou seja, ele não vai ter um valor de redução como esses demais. Então, se você tiver muita dúvida sobre qual é o tamanho do punção, sobre o tamanho do disco, de repente não é um repuxo cilíndrico, utilize o pior fator, que é esse fator 1 aqui, tá? Ou seja, como se você multiplicasse tudo isso daqui e não fizesse a redução em função dessa relação aqui, diâmetro do punção sobre diâmetro do disco. Ok, nós vamos conseguir esse valor, você vai ver que no caso do repuxo cilíndrico é bem fácil. Vezes π, vezes o diâmetro do repuxo, nós vamos pegar, espessura da chapa, vezes a tensão de ruptura. A tensão de ruptura, eu quero utilizar essa daqui com você, tá? Que é o material NBR 5915 no grau EM, tá? A tensão de ruptura ou limite de resistência à tração, que é a mesma coisa, pode ser obtida em norma ou no ensaio de tração, que é aquele onde uma amostra da matéria-prima é esticada, né, estirada até se romper, e dali obtém-se o limite de resistência à tração ou tensão de ruptura. Veja, aqui nós temos um campo de 270 megapascal até 390. Nós podemos fazer o cálculo na mínima, na máxima ou de repente até na média, depende do nosso objetivo. E a gente já vai ver isso aqui. Ok, tudo isso divide por 9,81 e a gente obtém ali a força de repuxar. Voltando aqui então, o que a gente precisa? Espessura da chapa, né? 0,7, ok, é um valor conhecido. Precisamos também do diâmetro do que seria o punção. Agora perceba, o punção ele é em ângulo, então eu posso utilizar esse diâmetro menor ou esse diâmetro maior. Como eu não quero subdimensionar o meu cálculo, eu sugiro que a gente use esse valor maior aqui, tá? Então seria um diâmetro de 52,54. Perceba o quanto é subjetivo esse tipo de cálculo, né? Se você não tem um punção a 90 graus, você já pode se confundir aqui em qual diâmetro utilizar para o cálculo, né? Veja, esse daqui dá 50,05. Mas na minha interpretação é melhor que a gente utilize esse maior aqui, tá? Então o diâmetro do punção, vamos colocar ali diâmetro do punção. 52,54. A espessura, já vimos também. 0,7. E o diâmetro do disco, né? Diâmetro disco 77.
Isso foi definido na aula passada, né? No vídeo passado. Aliás, aqui embaixo na descrição desse vídeo tem o link para a playlist completa com os 4 vídeos, tá? Agora sim eu já tenho condição de fazer a conta aqui, né? Vamos lá. Primeira coisa, essa relação diâmetro do punção sobre diâmetro do disco. 52,54 sobre 77, certo? Eu tenho um valor de 0,68. Aí eu venho aqui na tabela procurar onde está o 0,68. Eu não tenho exatamente esse valor, mas eu tenho o mais aproximado, seria esse 0,675. Eu poderia utilizar esse aqui também, certo? Agora perceba, quanto mais para a esquerda aqui na tabela, pior é a condição, ou seja, você não corre o risco de subdimensionar o seu cálculo. Porque quando a gente calcula uma força de repuxo, qual que é o nosso objetivo? É saber a carga da prensa. Então, o ideal é que a gente trabalhe nos valores máximos, ok? Vamos lá. 0,68 me confere uma variável K, um fator de correção, de 0,66, certo? Esse valor eu busquei aqui na linha de cima, é a relação, me deu um fator K de 0,66. Não confunda esse fator K com aquele fator K que nós utilizamos em dobras, tá? Relacionado à linha neutra, aquilo é outro assunto. É só uma coincidência de nomes aqui, tá? Então vamos lá, pessoal, eu já sei que o valor é 0,66, eu posso fazer a conta aqui, ó. Valor da variável K, 0,66 vezes π, ok? Vezes o diâmetro do repuxo, eu acabei não colocando aqui, vou ter que voltar lá no inventor. O diâmetro do repuxo não seria necessariamente o diâmetro do punção. Como eu quero pegar os valores máximos, eu vou pegar esse perímetro aqui agora. Seria o perímetro da sua linha de movimento, tá? Da linha entre punção e anel. É claro que eu poderia gerar uma linha de movimento melhor aqui, mas eu vou pegar a máxima aqui, certo? Eu vou trabalhar com esse diâmetro aqui, ó, 56,35. Então vou colocar aqui, ó, diâmetro, repuxo, 56,35. Voltando aqui, eu já cheguei até o ponto do valor de π aqui, né? Agora eu multiplico isso aqui pelo diâmetro. Então, vezes 56,35, ok? Vezes a espessura da chapa, vezes a tensão de ruptura, que varia de 270, a gente viu isso lá na norma, né? De 270 a 390. Vou colocar aqui limite de ruptura. Como eu estou calculando isso daqui para saber a força necessária da prensa para repuxar, eu sugiro mais uma vez trabalhar na máxima aqui, tá? Então vamos lá, vezes 390, pronto, já tenho ali um valor que está em newtons, tá? Eu vou dividir isso daqui por 9,81 e eu vou saber o valor para repuxar esse produto em quilogramas força. 3.251 e uns quebrados ali, né? Quilogramas força. Arredondando, eu posso colocar aqui que a força de repuxar seria 3.252 kg força. A força necessária para essa primeira operação de repuxo aqui. Nos próximos vídeos nós vamos calcular as demais também. Agora, um valor importante de se conhecer também quando falamos em cálculo de repuxo é a força do prensa-chapas, a força do anel. Aqui a questão é mais subjetiva ainda. Veja, a força de sujeição ou a força do anel, ela é aproximadamente igual a 30% da força de repuxo. É muito aproximado isso aqui, tá, pessoal? Agora, quando a gente não tem nada em mãos, não tem simulação de estampagem, é com isso aqui que você tem que trabalhar. Algumas pessoas dizem que antigamente se usava assim e funcionava sem simulação, mas a verdade é que muitas vezes o produto ficava, a ferramenta melhor dizendo, ficava meses, 6 meses lá no tryout para o pessoal poder corrigir aquilo que foi feito em projeto. Então cuidado, a simulação ainda é muito mais indicada para esse tipo de trabalho hoje em dia. Mas vamos lá, 30% desse valor seria a força do prensa-chapas. Então eu coloquei lá 3.252 vezes 30%, eu tenho o valor de 976, arredondando para mais também, 976 kg força para a carga de prensa-chapas. Agora tem um porém. Eu utilizei a tensão de ruptura na máxima, porque como estou dimensionando a prensa, é legal que a gente utilize na máxima mesmo. Agora, quando a gente fala em carga de anel, a gente tem que tomar cuidado, porque superdimensionar demais também é um problema, certo? Um excesso de carga no prensa-chapas vai ocasionar certamente trincas e rupturas nesse repuxo. E a falta de carga nesse sujeitador, nesse prensa-chapas, vai ocasionar rugas, né? A má conformação do produto estampado. Então, o que é legal a gente fazer aqui? A gente repete esse cálculo rapidamente
utilizando a mínima. Assim a gente vai ter um campo do prensa-chapas, da mínima até a máxima, que a gente já conhece, que é 976 kgfm. Então vamos lá, como ficaria utilizando a mínima? Vamos fazer a conta. O valor da variável K, fator de correção, eu já sei, 0,66 vezes π, dá isso daqui, vezes o diâmetro do repuxo, 56,35, ok, vezes a espessura, então vezes 0,7, vezes a tensão de ruptura, e agora eu vou trabalhar na mínima, certo? Vamos lá, vezes 270. Me dá esse valor aqui em newtons, eu divido por 9,81 para saber em quilogramas-força. Isso é a carga do repuxo trabalhando na mínima. Essa carga não me interessa, porque para saber a força de repuxo, eu quero trabalhar na máxima. Para o prensa-chapas é que me interessa a mínima, então vezes 30%, certo? Utilizando esse valor aqui, eu tenho 675 kgfm. Então a gente chega nessa definição aqui, que a força do prensa-chapas ela pode variar de 675 até 976 kgfm. Isso aqui é o cálculo com o limite de ruptura na mínima, isso aqui é o cálculo com o limite de ruptura na máxima. Dependendo do lote de matéria-prima, perceba, essa carga de prensa-chapas pode variar. Dependendo de como chega o material, a carga de prensa-chapas varia também. Uma outra força interessante que é legal a gente conhecer para fechar essa primeira operação de repuxar é a força da prensa, tá? Como um todo. Para isso a gente precisa somar a força do repuxo, certo? Mais a carga do prensa-chapas, e aqui como eu estou falando em carga de prensa, mais uma vez, eu vou utilizar a máxima, não quero correr o risco de subdimensionar a prensa, né? Dessa prensa não conseguir estampar o meu produto, porque quando se fala em prensa, para mais não tem problema, né? Para menos é que é o problema. Ok, agora é comum a gente aplicar aqui um fator de correção, que geralmente a gente utiliza 20%. Fator de correção não, desculpa, um fator de segurança, tá? 20%. A gente tem uma prensa com 5.074 kgfm. Colocando ali, 5.074 kgfm. Ou seja, qualquer prensa acima disso aqui já é suficiente para estampar esse produto. Pode ser de 10 mil, de 50 toneladas, não tem problema. O importante é que seja no mínimo 5.074 kgfm. Só para fechar esse assunto, deixa eu te mostrar caso o seu repuxo não seja um repuxo cilíndrico, seja um repuxo simples, mas não cilíndrico. O que você faz? Como eu já comentei, utilize esse valor K na máxima, ou seja, você não vai ter um fator de redução, você vai utilizar a máxima. E aqui onde você tem π vezes o diâmetro do repuxo, o que seria π vezes o diâmetro? É o perímetro, concorda? Então você pode pegar o perímetro lá da linha de movimento do seu repuxo. Não precisa necessariamente utilizar π vezes o diâmetro. Substitua isso daqui pelo perímetro não circular, né, lá do seu repuxo. E aí você vai obter a força de repuxar da mesma forma. Tá bom, pessoal? É isso. Na próxima aula a gente continua. Lembrando que se você quiser ingressar ou se aprofundar mais nesses assuntos sobre ferramentas de corte, dobra e repuxo, eu tenho os treinamentos projetos 1, 2 e 3, onde nós desenvolvemos projetos do zero em todas as etapas. Tenho também o curso Segredos da Simulação, onde nós desenvolvemos um plano de métodos completo, falando muito sobre processos de estampagem, simulação e solução de problemas de estampabilidade. Se você ainda não conhece os cursos, vale a pena dar uma olhada lá no nosso site repuxando.com.br. Tá bom? Gostou dessa aula? Te ajudei de alguma forma? Curta esse vídeo, ajuda, dá uma força aí pro canal, tá bom? Um grande abraço para você e a gente se vê lá no terceiro vídeo falando sobre a força de corte. Até lá então.